Em seu discurso de posse, proferido em 3 de janeiro de 2023, o ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, Silvio Almeida, agora acusado de ter assediado sexualmente mulheres, incluindo Aniele Franco, prometeu combater todo tipo de assédio e procurar a própria ministra da Igualdade Racial para executar políticas neste sentido, somando-se ao que ele chamou de um esforço que deve ser de todo o governo federal e, ao mesmo tempo, de toda a sociedade brasileira. Vamos lá assistir ao vídeo que eu tirei do baú. Quero, no entanto, estabelecer aqui um primeiro compromisso. O compromisso desse Ministério com a luta de todos os grupos e vítimas de injustiças e opressões que, não obstante, resistirão a todas as tentativas de calar suas vozes. Por isso, permitam-me, como primeiro ato, como ministro, ato público como ministro, dizer o óbvio. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas para nós. Homens e mulheres, pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas para nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. Em 12 de agosto de 2024, há menos de um mês, o Papo Antagonista mostrou um vídeo em que outro aliado de Lula e também esquerdista, Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, acusado pela ex-primeira-dama Fabiola Inhañez de violência de gênero, havia feito igualmente um discurso, em 8 de fevereiro de 2022, contra a prática agora atribuída a ele. Vamos lembrar. E a mim realmente me dá tranquilidade saber que uma mulher que padece violencia de género pueda contar con el Estado para socorrerla. Y me alegra que el Estado lo haga. Y tengan la certeza que vamos a socorrer a esas 128.000 mujeres y a las que padezcan la violencia de género. Pero quiero que todos escuchen. Me da vergüenza que en la Argentina una mujer padezca violencia de género. Atualmente, Alberto Fernandes responde a processo por 9 atos de violência de gênero. O ex-presidente da Argentina foi indiciado por lesões leves e graves, agravadas por vínculo, abuso de poder e de autoridade, juntamente com ameaças coativas. Assim como ele disse que nunca bateu em uma mulher, o Silvio Almeida repudiou com absoluta veemência e com a força do amor as acusações de assédio, além de ter apelado à cartada do racismo, alegando haver uma campanha muito bem orquestrada para afetar minha imagem enquanto homem negro, palavras dele, embora a Aniele, uma de suas supostas vítimas, também seja negra. Vocês estão vendo aí na tela a notinha. Ele já se voltou, o ministro dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, contra ela, a Aniele Franco e outro ministro, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, reunindo prints para emplacar a tese de fogo amigo, de acordo com matéria divulgada em O Antagonista pelo nosso repórter Wilson Lima. De quebra, o ministério chefiado por Silvio Almeida emitiu nota, sugerindo que acusações infundadas e sem materialidade sobre temáticas de assédio, trazidas à tona pela ONG Me Too Brasil, configuram o modus operandi de retaliação da organização, neste caso por não ver atendido seus interesses escusos em torno dos recursos da administração pública. Essas são as palavras que estão lá na nota. Isso no âmbito da licitação do Disque 100, feita pela pasta de Direitos Humanos. Então, na prática, pode voltar para mim, produção, um esquerdista identitário, acusado de assediar sexualmente outra esquerdista identitária, acusa uma organização de defesa das mulheres de oportunismo, ganância e tentativa de intimidação. A direita já separou a pipoca. Apesar de todas as alegações, paira pelo menos sobre Silvio Almeida e Alberto Fernandes, nesse momento, a pecha de hipócritas, turbinando, por consequência, o descrédito dessa esquerda identitária contemporânea que afeta a virtude em defesa das minorias, mas não consegue viver de acordo com aquilo que prega. A tentativa de Silvio Almeida de se escudar na negritude dele reforça ainda o perigo do discurso ideológico que sobrepõe a identidade grupal ao caráter individual, oferecendo esse salvo-conduto a indivíduos potencialmente abusadores que não representam nem podem jamais ser confundidos com categorias inteiras em razão da cor da pele ou de qualquer outro elemento identificador de grupos humanos, até porque suas eventuais vítimas podem pertencer, inclusive, a esses mesmos grupos. Em outras palavras, o Almeida diz representar, mas não pode ser confundido com todos os negros
ainda mais se forem confirmados os casos de assédio, inclusive contra uma mulher negra. Nem pode, claro, ser confundido com todos os homens, ainda que o discurso ideológico nesses casos migre da vitimização grupal pela cor da pele para a culpabilização coletiva do gênero masculino, soterrando novamente aquela noção de individualidade, do caráter individual. Como o antagonista revelou, servidores foram coagidos a sair em defesa de Almeida, cuja situação vem parecendo insustentável depois do que o nosso Graeb escreveu a respeito do beijo da morte. Quer dizer, a primeira-dama, a primeira blogueira Janja, postou foto de beijo na testa da Aniele Franco e o Lula disse, numa entrevista, tá, vocês estão vendo aí a foto, que quem pratica assédio não pode ficar no governo, ainda que o petista tenha um histórico de complacência com acusados não condenados em última instância. E está aí o ministro Juscelino Filho das Comunicações, que já foi indiciado pela PF, para não deixar a gente mentir. Então, Graeb, isso é um resumo das questões que esse caso traz à discussão. São muitas as questões. A gente fez aqui um apanhado geral baseado numa análise que eu escrevi em antagonista.com.br e vai continuar explorando aqui as informações para novas análises. Graeb, você que escreveu sobre o beijo da morte, a situação parece que vai ser resolvida nas próximas horas. Felipe, o que eu observo... A política, evidentemente, a questão da permanência ou não no cargo. Né? Exatamente. Porque tem certos abalos que ficam para sempre. Exatamente. O que eu quis destacar quando eu escrevi a respeito do caso foi a implosão das chances de permanência no cargo do Silvio Almeida, né? Desde que a Janja publicou essa foto, porque recorrendo ao chavão, né, das imagens que falam mais que 1000 palavras, a imagem diz que a Aniele Franco precisa de acolhimento, precisa de proteção, precisa de carinho, e tacitamente endossa a história do assédio. Então, uma vez que a primeira-dama brasileira põe isso nas redes sociais dela, se você mantém o Silvio Almeida no cargo, você é obrigado a dizer que a Aniele mentiu e acaba pondo também a Janja numa posição muito desconfortável de ter julgado apressadamente um ministro e tudo mais. Então, eu duvido que o Lula vá querer correr o risco sequer de dizer que humilhou a mulher negra, ministra da Igualdade Racial, e ainda passar a imagem de um marido que abandona a primeira-dama ao relento, né, depois que ela se posicionou, sem escrever nada, mas se posicionou como imagem nesse imbróglio. Então, a situação do Silvio Almeida, eu digo com uma certa ousadia, eu posso quebrar... Sempre que você faz uma previsão, você pode quebrar a cara. Mas eu digo, a situação do Silvio Almeida me parece definida, parece que ele caiu já. Politicamente não tem mais clima para ele ficar no cargo, por mais que ele esteja se defendendo com unhas e dentes, né? Ele não aceitou receber esse estigma, né? Exatamente. E os ministros estão dizendo aí nos bastidores para jornalistas que estão publicando que o Lula já decidiu demiti-lo, que isso é um anúncio que pode ocorrer aí nas próximas horas. Vamos acompanhar o que disse o Lula em entrevista à radiodifusora de Goiânia. Produção, pode soltar. O motivo de uma foto da Janja com o Aniele é a demonstração inequívoca que as mulheres estão com as mulheres. E é o normal. Não tem uma mulher que fique favorável a alguém que seja denunciado de assédio. Então o que vai acontecer? Eu fiquei sabendo disso ontem, pedi ao ministro advogado-geral da União e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às 2h30. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte senso o bom senso aqui. É preciso que a gente permita
o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. Ele acena para um lado, acena para o outro, e ainda fala assim, Grebe, nós vamos colocar a Polícia Federal. Quer dizer, fica parecendo ainda mais que controla a Polícia Federal, que manda na Polícia Federal. A PF vai investigar. Agora não é porque o Lula quer, é porque tem que investigar, porque surgiram acusações, surgiram fatos, porque tem os devidos procedimentos a serem tomados. Agora, como vocês viram, o Lula fala, não, tem que dar defesa, etc, mais isso e aquilo, ele quer posar de quem não admite algo errado, de quem não admite assédio. Então, a questão é a seguinte, ele diz que quem pratica assédio não pode ficar no governo, mas isso já vale para quem é acusado? Por que que a gente faz essa pergunta analisando de uma maneira mais minuciosa o que o Lula disse? Porque no caso do ministro Juscelino Filho das Comunicações, indiciado em 11 de junho, agora, 2024, pela Polícia Federal por corrupção passiva, fraude em licitações e organização criminosa, o Lula alegou que o indiciamento ainda tinha que ser aceito ou pelo Alexandre de Moraes ou pelo Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet. Na verdade, o Lula, quando foi falar de indiciamento, falou de pedido de indiciamento, a PF indicia, o PGR, Procurador-Geral da República, decide se vai denunciar ao Supremo Tribunal Federal e o STF analisa se vai receber a denúncia, abrindo a ação penal para que o processo transcorra até o momento do julgamento com a condenação, com a absolvição, etc. Esse é o trâmite legal. Então, o Lula disse que ainda precisava vir denúncia, aceitação de denúncia. E vamos lembrar que o Moraes se acertou com o Lula depois que o presidente indicou, lá em maio de 2023, 2 aliados do ministro do STF para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E o Paulo Gonet, ex-sócio do ministro Gilmar Mendes do Supremo, foi indicado pelo próprio Lula, em gratidão pela atuação do Gilmar no esvaziamento da Lava Jato, a começar por aquela mudança decisiva de voto que levou à soltura do petista com a derrubada da prisão em segunda instância. Em 3 meses, desde o indiciamento da PF, a PGR ainda não denunciou o Juscelino ao STF. E com isso, o Lula mantém o Centrão contemplado com espaço no governo em troca dos potenciais votos no Congresso. O Silvio Almeida, que, repito, ainda vai ser investigado pela PF, não foi sequer indiciado, mas a pressão está aumentando para que ele seja exonerado do cargo. Então vamos lembrar aqui um pouco do histórico dele. O Silvio Almeida é mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Publicou livros sobre racismo estrutural, sobre pensadores como Sartre, Lukács, além de ter apresentado um programa que recebia cantores, atores e comunicadores esquerdistas, de modo que a sua nomeação contemplou a esquerda acadêmica, artística, midiática. Então, eu questionei no antagonista.com.br o suposto critério do Lula para demissão de ministros envolvidos em escândalos vai ser mantido? Ou há acusados mais culpados que outros, a depender dos alegados crimes, das alegadas vítimas, das amizades da primeira-dama e da quantidade de votos de parlamentares que eles podem trazer? Graeb. São os riscos de você assumir posições absurdas, como a do Lula, que mantém no seu gabinete ali um cara que tem uma pilha de acusações, uma pilha de suspeitas. E ele cria, do nada, esse marco. Se ele for, né? Não, mas ele ainda nem foi. Ainda nem foi e tal. Não é nem que disse categoricamente, mas falando nem foi ainda. Eu, se fosse o Silvio Almeida, diria, o senhor tem que aguardar o momento da denúncia. Não duvido que vai dizer, de alguma forma. Pode não ser em público, pode ser privado. É bem possível.
E aí teria todo o direito de cobrar essa coerência do Lula. Agora, a preocupação com a corrupção foi tão degradada, né, no Brasil, Exatamente. e especialmente nos governos petistas, né, que odeiam esse assunto, que, enfim, é bem possível que o Lula, mesmo depois da perdão, mesmo depois da denúncia, acabe achando alguma desculpa para manter o Juscelino no cargo. Né? Não vou me surpreender Exatamente. se isso acontecer. Se for mais conveniente para ele, do ponto de vista do relacionamento político com os partidos, se o Juscelino continuar trazendo votos, não tenho dúvida... Ou seja lá mais o que o Juscelino traga. Exatamente. Não tenham dúvida de que ele tem chance de sobreviver ao tiro. Exatamente. Então, assim, o Silvio Almeida ele teve essas reações giratórias. Ele apontou a campanha de racismo, apontou fogo amigo no governo, retaliação da ONG Me Too Brasil, além do caso lá que o antagonista relatou de coação de servidores para saírem em sua defesa. Então, tudo isso, algum elemento ou conjunto da obra pode exercer um peso político a mais para a demissão dele. Agora, o Graeb estava falando a respeito daquilo que eu escrevi, que é o seguinte, no país da corrupção relativa, o assédio não é tão relativo assim. Essa impressão eu já tenho há muito tempo, já tinha analisado aqui no Papo Antagonista em outros episódios. Quando envolve abuso de homem contra mulher, a reação, ela transcende o universo da bolha política, Sim. daquelas pessoas antenadas, etc. Quando teve, por exemplo, o áudio do Arthur Duval, que foi lá para a guerra da Rússia contra a Ucrânia, né, o território ucraniano, e aí falou das mulheres ucranianas e gerou todo um debate que acabou com a cassação do mandato dele na Assembleia Legislativa. As pessoas do futebol, as pessoas das redes sociais que não são ligadas em política, todas passaram a falar a respeito daquele episódio. E assim como acontece em vários outros. E olha que, no caso do Arthur Duval, era um áudio num grupo de WhatsApp privado, grupo, sim, áudio produzido por ele, enviado, etc., mas em que se falava, era um conteúdo. Aqui se está falando do assédio praticado deliberadamente. E nós vamos ver um vídeo aí de uma outra alegada vítima que teve as suas partes íntimas apalpadas, segundo ela, pelo ministro. Então, esses casos geram uma comoção muito maior. E o que a gente defende aqui, o antagonista e Cruzoé, não é que os casos de assédio tenham uma repercussão menor. É que os casos de corrupção tenham uma repercussão maior. Tão grande quanto. Exatamente. E que o sarrafo na tolerância à corrupção seja baixo. Quer dizer, seja nulo, na verdade. Não é para se tolerar. É claro que você tem direito de defesa, etc. Só que, quando você já tem um volume de provas e até um indiciamento da Polícia Federal, você tem uma figura indiciada que fica no universo da administração pública, que teria, em tese, que trabalhar como ministro, tomar uma série de decisões que envolvem, inclusive, dinheiro, envolvem aquilo que ele está sendo acusado de desviar em causa própria, etc. Então, é preciso ter esse discernimento que o Lula não incorpora no seu discurso. Que uma coisa é a defesa no ambiente da justiça, outra coisa é a administração pública ficar manchada, maculada, ocupada por alguém que está sob suspeita. Não, e essas suspeitas, elas põem o personagem, inclusive, suscetível a chantagens de todo tipo. Ele fica numa posição enfraquecida, sendo que um ministro não pode estar assim, com flancos abertos para ataques, para insinuações, né? É preciso que ele esteja firme, de verdade, no cargo. Não pode ser uma firmeza fingida ou emprestada, né? Então, a gente precisa desenvolver uma cultura, não é de pré-julgamento, mas de reconhecer que as acusações, quando ganham uma certa densidade, requerem que a pessoa se afaste
do cargo público. Isso precisa ser visto como um bem para ela mesma, inclusive. Não é prejulgar, é proteger o espaço público. É só isso. E a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, publicou no final da manhã dessa sexta uma foto com a Aniele com a seguinte mensagem, abro aspas, minha solidariedade e apoio a você, Aniele Franco, minha amiga e colega de esplanada, neste difícil momento. Fecho aspas. A pasta comandada por Cida Gonçalves divulgou uma nota sobre o caso. Aspas, o Ministério das Mulheres reafirma que a prática de qualquer tipo de violência e assédio contra a mulher é inadmissível e não condiz com os princípios da administração pública federal e da democracia. É preciso que toda denúncia seja investigada de forma célere, com rigor e perspectiva de gênero, dando o devido crédito à palavra das vítimas e que os agressores sejam responsabilizados de forma exemplar. Fecho aspas. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues, afirmou nesta sexta-feira à Globo News que a corporação vai investigar por iniciativa própria. Foi bom a gente ter mostrado o Lula, né? Tá lá por iniciativa própria. Não foi porque o Lula mandou. Não foi porque eu fui indicado pelo Flávio Dino durante o governo Lula. Foi porque eu acho que é o certo. As denúncias de assédio sexual, né? Elas que vão ser investigadas contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. E o Palácio do Planalto afirmou em nota que a Comissão de Ética da Presidência da República decidiu abrir de ofício uma apuração sobre o caso. Segundo o comunicado, Silvio Almeida foi chamado para prestar esclarecimentos ao Controlador-Geral da União, Vinícius Carvalho, e ao Advogado-Geral da União, Jorge Messias. Ambos foram citados pelo Lula, como vocês viram no vídeo, por conta das denúncias publicadas pela imprensa contra ele, na verdade, reveladas pela ONG Me Too Brasil. E a professora e candidata a vereadora de Santo André, Isabel Rodrigues, do PSB, publicou nessa sexta um vídeo nas redes afirmando que foi vítima de assédio por parte de Silvio Almeida durante uma reunião em 2019. Era esse que eu falei que a gente iria mostrar. Vamos assistir. Sou Isabel, sou professora, sou branca, sou antirracista e também fui vítima de violência sexual do ministro de Direitos Humanos e Cidadania, Silvio de Almeida. Em agosto de 2019, eu fiz parte de um curso que ele deu ali na Praça da República, com outro professor, sobre Aquiles Mbembe, sobre necropolítica. Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito ou do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão com vontade. Eu fiquei estarrecida. Fiquei com vergonha das pessoas. Porque é assim que as vítimas se sentem. As vítimas ficam com vergonha. E esse caso teve muitos e muitos retornos na minha vida. Demorou para eu entender que eu estava sendo vítima de violência sexual. Demorou para entender que era um crime. Eu liguei para o ministro. Um tempo depois. Não era ministro ainda. Falei, Silvio, mandei uma mensagem pro WhatsApp. Infelizmente, essas mensagens foram... Eu troquei de telefone, então eu não sei onde foram parar. Mas, se tiver como ouvir mensagens e ligações de 5 anos atrás, vai ser possível provar. Mas existem outras provas possíveis. Sei que eu liguei pro Silvio e falei, Silvio, eu quero te falar sobre aquela ocasião. Naquele almoço, você cometeu uma violência sexual comigo. E você é advogado, você sabe que isso é violência. Você tá louca, Isabel? Disse ele. Quantas vezes nós nos encontramos e não aconteceu nada? Quantas vezes? Pois é. Várias outras vezes não aconteceu nada. Mas dessa vez aconteceu, Silvio. E eu quero que você me responda. Eu consenti você colocar a mão no meu corpo, nas minhas partes íntimas? Não, Isabel, você tá louca, Isabel, você... Silvio, responda a minha pergunta. Você lembra o que você fez? Eu consenti? E aí ele disse que estava muito mal, que ficou muito mal. Ele iria para uma viagem, iria para o aeroporto, para um voo, e disse para mim que decidiu mudar a rota. Ele iria procurar a terapeuta por ter feito mal para uma amiga que gostava muito. Eu acredito que depois, entendendo melhor a situação, acredito que ele quis
que eu ficasse com dó dele. Na hora, eu digo, eu prometo, eu confesso. Eu confesso que eu fiquei com pena mesmo. Fiquei com pena do agressor. Se não prestar solidariedade às mulheres nesse momento, onde as coisas estão pipocando. Quando? Quando será? Quando passar? Já passou. E o momento é hoje. Eu sofri violência sexual do ministro de Direitos Humanos. Que pena. Que pena. Vocês viram que ela começou o vídeo dizendo: eu sou branca, sou antirracista. Que é como se fosse um disclaimer para dizer que tudo que ela vai narrar não é pelo fato de que o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, é negro. É pela conduta individual que ele teve de acordo com o relato dela, palpar suas partes íntimas, é o relato dela. Tudo isso, como a gente já falou várias vezes, vai ser investigado. Vamos ver se a Polícia Federal vai considerar esse depoimento, aparentemente sim, no bojo aí da investigação. E eu chamo atenção para isso porque foi a cartada que o Silvio Almeida usou, a cartada do racismo. Falou que é uma campanha contra ele enquanto homem negro. Vamos resgatar esse vídeo para a gente ter aqui o quadro completo das reações. Pode soltar. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor e do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que estão trazendo nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber justamente nessa matéria são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são coisas que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes tipificados no Código Penal, tem o nome de denunciação caluniosa, além do que existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Eu não vou transigir com a minha honra. E de acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos, e que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso e que eu vou enfrentá-las a todo custo. Vocês têm um caráter vil, baixo, vocês são comprometidos com o atraso, com a mentira. E vocês têm tentado o tempo todo silenciar a voz do povo brasileiro, independentemente de visões políticas ou partidárias. E eu vou dizer uma coisa, eu não vou me calar diante de vocês. Bom,
Você viu, Grebe, que ele falou várias vezes que a denúncia tem que ter materialidade. No entanto, no campo ideológico que ele integra, há muitas vozes que sempre defenderam, dentro dessa esquerda identitária contemporânea, que os relatos de mulheres sobre abusos sexuais têm de ser considerados provas e pronto, acabou. Que é a posição completamente diversa daquilo que essa mesma esquerda diz a respeito de delatores, em casos de corrupção. Exato. Aqueles que fecham colaboração premiada. Ah, não, isso é palavra de delator, tem que ser acompanhada com uma série de provas, etc. E aí se usa contra delatores a alegação de que contra, na verdade, denúncias de políticos de esquerda baseadas em colaboração premiada de que não teve provas de corroboração. E se usa essa alegação mesmo quando há provas de corroboração. E não foi só cidadão comum, militante que usou, não. Foi até no Supremo Tribunal Federal. Teve vários casos em que o ministro Edson Fachin falou, olha, vocês estão dizendo isso, mas não é verdade, tem elementos de corroboração. Mas você tinha aqueles ministros que não queriam ver mesmo os elementos. Então agora você tem relatos, denúncias de mulheres contra um integrante desse mesmo grupo. E aí? E ele está dizendo, não, agora tem que ter materialidade. Quer dizer, você tem essa questão aí a ser debatida e a questão da coerência também. Exato. E a materialidade, enfim, o que é materialidade nesses casos também? Existe uma dificuldade mesmo nesses casos de assédio sexual, né? Porque o gesto do homem, vamos dizer assim, nem sempre é interpretado como ele fez pela mulher. Às vezes a mulher entende e sente e vive aquilo como uma agressão mesmo. E não é filmado, não tem áudio, exatamente. Não tem testemunha. Muitas vezes você tem toda essa dificuldade e é por isso que há margem para que a justiça considere como prova sim, os relatos das mulheres. A questão, evidentemente, teria de ser analisada caso a caso, porque senão esse sempre foi um ponto muito difícil, até tabu de se colocar no debate público. Você abre uma margem também para destruição de reputações, de vida, de honra, claro que sim. De homem. Já houve casos, inclusive noticiados, embora não se goste muitas vezes de noticiar, de refutação, de denúncia de assédio, violência sexual, nesse sentido. Então é preciso ter essa compreensão. De que se você transforma tudo absolutamente em prova cabal, sem a mínima análise, uma pessoa agindo de má fé, e obviamente não é o caso das mulheres em geral, não é o caso das vítimas de violência sexual em geral, no entanto se abre uma margem para que um indivíduo do sexo feminino possa fazer uma alegação falsa contra um homem e macular a imagem dele para a vida, pelo menos gerar uma desconfiança eterna a respeito da conduta dele. Então isso precisa ser avaliado. E nesse momento, aí você tem o Silvio Almeida e talvez pessoas próximas a ele dizendo, não, tem que ter materialidade, etc. Pois é. Vamos ver o que se entende por materialidade. Eu concordo com o Silvio Almeida que a mera acusação, em termos absolutamente abstratos, feita pela Me Too, não pode ser suficiente para condenar alguém. É preciso que haja detalhes, é preciso que se fale das circunstâncias, é preciso que se dê um pouco mais de corpo a essas histórias. Agora, de fato, nem sempre isso vai resolver. Por exemplo, no caso da Aniele, a imprensa hoje trouxe alguns detalhes. O que teria sido interpretado como assédio sexual, ou o que teria sido vivido como assédio sexual pela Aniele Franco, mão na perna, beijos um pouco exagerados na hora de cumprimentar, palavras de cunho sexual, ou que estava ensinando ali, não sei, um flerte, uma cantada, né? Então, pelo que se entende, ela sentiu tudo isso aí como um avanço do Silvio Almeida em cima dela. E aí os detalhes são importantes. E aí os detalhes são importantes. A distância entre uma cantada e uma violação e um assédio, ela precisa ser bem delineada, né? Porque a cantada ela não é um crime a princípio, né? Pelo menos aquilo que se considera cantada. E aí são esses elementos de detalhe que vão fazer
ver onde a linha foi cruzada. Exato. Se for no ambiente de trabalho é diferente, se for diante de outras pessoas... Se for de subordinados. De subordinados, se for diante de pessoas que criam um constrangimento. Enfim, os detalhes são sim importantes. Agora, essa materialidade não necessariamente vai ser foto né, de mancha roxa, como há no caso do Fernandes, por exemplo. Né? Que ele alegou que era procedimento estético. Procedimento estético. Está cheio de alegação lá, nesse momento está correndo processo e os advogados estão apresentando as alegações lá na Argentina. E só mais uma coisa, Greg, guarda o que você vai dizer para não esquecer, que eu tenho que dizer, senão eu esqueço. Também houve informações pipocando aí na imprensa de que o governo Lula já estava ciente de acusações contra o Silvio Almeida, de assédio sexual. Então a cronologia disso aí nos próximos dias, a gente não vai entrar aqui em detalhes nesse assunto para não se estender demais, vai ser importante também. Quer dizer, quando que ocorreu essa reunião em que teria havido um assédio contra a ministra Aniele Franco? Essas decisões não foram tomadas ali imediatamente, em seguida. Ela própria levou um tempo para fazer a acusação. O governo foi complacente? Havia algum interesse político em se manter o Silvio Almeida? Por exemplo, depois que o Flávio Dino foi indicado como ministro do STF pelo Lula, se disse que o Silvio Almeida seria aquele que substituiria o Flávio Dino na polarização virtual com a direita bolsonarista, porque ele era aquele que ia lá e fazia postagens também, num grau abaixo do Dino, que acabava centralizando essa polarização. Então, assim, o Silvio Almeida tinha uma posição estratégica também. Fora isso, de contemplar a esquerda acadêmica, midiática, ser alguém que tenha um trânsito aí no universo cultural, pretensamente cultural. Diga, Greg. Não, essa cronologia que você mencionou é importante, porque tem um indício aí de uma história possível. Esse vídeo que a gente viu do Silvio Almeida foi publicado na noite de quinta-feira, na noite de ontem. E, se vocês prestarem atenção, o Silvio Almeida procura ali restringir a história toda a um grupo inimigo dele que estaria tentando ferir a imagem dele, a reputação e tudo mais. Dá a sensação de que poderia existir mesmo, dentro do governo, uma espécie de operação abafa, uma operação deixa pra lá, certo? Vamos contornar esta história e vamos atribuir as acusações só ao Me Too e quem quer que possa estar por trás dele, enfim. Agora, você amanhece na sexta-feira com a foto da Janja acolhendo, abraçando a Aniele Franco. E daí parece que você rompe a possibilidade que o Silvio Almeida talvez estivesse tentando de jogar isso só para fora do governo. Não, aqui dentro do governo a gente sentiu também. Isso aqui aconteceu aqui também. Então, a única coisa em que eu concordo com o Silvio Almeida, eu volto a dizer, é preciso ter mais detalhes, porque eles vão também deixar mais claro como o governo reagiu a todas essas histórias e se houve uma comunicação prévia mesmo. E se houve, mesmo que tenha havido um assédio, uma conveniência política. Quer dizer, se tenta manter e tal, mas em algum momento ele está fazendo alguma coisa que abala o interesse de outras pessoas. Então agora vamos vazar? Quer dizer, todas as possibilidades estão em jogo, a gente vai ter que analisar a cronologia nos próximos dias.